Nós vamos falar o silêncio de Deus. Às vezes estamos passando por um momento tão difícil. Às vezes estamos passando no deserto. E o salmista aqui é um homem consagrado pelo Senhor. E a alma dele estava o quê? A alma dele estava abatida por causa dos inimigos. Mas os nossos inimigos hoje podem ser outras coisas. Não é verdade? E aqui, nesse salmo, está falando para mim e para você uma conversa séria com Deus. Deus não impede que nós venhamos até Ele para mostrar as nossas circunstâncias, né? E quando Deus fica em silêncio, qual é a nossa solução quando o Senhor está em silêncio? Qual que é a nossa solução? Muitas das vezes nós estamos pedindo e buscando, e Deus está em silêncio. Ele não está respondendo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, mas eu quero te dizer que todas as vezes que Deus está em silêncio, Ele está te chamando para mais perto dEle. Para que você esteja completamente confiando nele. No primeiro versículo ele fala, até quando? Até quando, Senhor? Quantas vezes a gente fala isso, irmãos? Em algumas situações que a gente vê que não tem solução, e dá a entender que Deus não está nos respondendo, e a gente fica, nossa, essa situação não acaba, esse deserto não passa, essa angústia não passa. Então aqui Deus está falando para mim e para você, olha, temos que ter paciência em esperar no Senhor. Aqui Davi está revelando um quadro que nós seres humanos temos. Qual que é o quadro? Impaciência. A impaciência, ela gera derrota, sabe? A ansiedade gera doença, gera enfermidade. E aqui o Davi está dizendo o quê? Ele estava tão impaciente com alguma situação que a alma dele estava doente. Ele estava precisando de uma cura, né? A revolta dentro de nós, quando Deus está no silêncio. Muitas pessoas até desistem de seguir o Senhor. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que Ele jamais nos abandonaria. Todos os dias de nossa vida, nós temos Cristo em nossa vida. Então, o que Deus falou comigo nessa manhã foi, o silêncio, ele nos aproxima de Deus. O silêncio, não é que Deus separou, não é que Deus está distante. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias que eu sou o Deus de perto e também de longe. Ele está vendo tudo que eu e você estamos passando. Então, aqui esse salmo está revelando como nós somos por dentro. Como que nós estamos por dentro, as nossas dificuldades, nós temos que entregar para o Senhor. Nós temos que falar para Ele e podemos até questionar, mas no último versículo ele fala assim, no verso 6 ele fala, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Ou seja, Deus não vai deixar de te ajudar. As bênçãos de Deus estão sobre nós. Quero que você entenda isso, irmão. Por que muitas das vezes a resposta de Deus não chega? Por quê? Por que o silêncio de Deus nos nossos momentos difíceis é tão ruim para a nossa vida? Porque o silêncio de Deus molda o nosso caráter. Molda, porque a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, obrigado, irmão, ela serve para mim e para você, para nos moldar. Deus quer nos moldar, irmão. O silêncio que Ele está fazendo, Ele está trabalhando, porque a palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, enquanto os santos dormem, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, irmão. Então, às vezes, nós estamos desanimados, tristes, né? Em 2 Coríntios fala que muitas das vezes nós estaremos sendo perseguidos, mas não abatidos, né? Aqui a palavra é nítida. Quero que você entenda que nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Não existe super-humanos, irmãos. Deus que nos criou para que a gente possa sentir aquilo que é o desejo do coração dele. Então aqui, por que nesses momentos difíceis a gente fica? O porquê? A gente pergunta o porquê.
Irmãos, a gente tem que perguntar o para quê. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração com isso? Isso, o que o Senhor vai nos ensinar? Às vezes a gente pergunta tantas vezes, né? Mas Deus, Ele quer que a gente confie, irmão. É confiar. Muitas das vezes vem essas tribulações sobre nossa vida para que a gente confie mais nele, para que a gente esteja mais ligado nele, para que a graça dele nos atinja. O apóstolo Paulo estava passando por aquele momento tão difícil e ele pediu Deus 3 vezes. Ele fala: eu orei 3 vezes para que o Senhor me tirasse de mim esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi o quê? A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. A graça sobressai todas as coisas. A graça, irmão, é a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um sacrifício que foi feito para mim e para você, para que a gente possa ter o livre acesso de entrar na sala do trono todos os dias. É isso que Deus está falando para mim e para você. Olha, meu irmão, ainda que a gente não esteja vendo, eu sei que a nossa alma dói, eu sei que a nossa vida fica triste, mas aqui o salmista, ele pergunta: parece que o Senhor esqueceu de mim. Não parece? Tem situação na nossa vida que parece que Deus esqueceu da gente. Mas será que Deus esqueceu mesmo? Pois ele diz assim: ainda que sua mãe te esqueça e te desampare, eu não vou te desamparar, porque eu vou estar com você todos os dias. Então, assim, o salmista aqui estava sentindo falta da presença de Deus. E é o momento que mais nós temos que buscar ao Senhor, irmão, sabe? Diante do silêncio, não para de orar, irmão. Sabe? O verso 3 fala assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os meus olhos, para que eu não durma no sono da morte. Ou seja, ele mesmo diante daquele silêncio de Deus, naquele sentido que ele estava passando, ele não deixou de orar, irmão. Como é costume de alguns, quando a situação começa a ficar muito forte na nossa vida, a gente entrega e fala: acabou. Não pare de orar, irmão. Não cesse de orar. Continue orando. Continue sendo aquele que vai interceder diante de Deus. Não pare de orar, irmão. Ainda que a situação cada dia pareça diferente, mas todas as vezes que nós oramos, o Senhor pega as nossas orações, coloca numa taça de ouro. O Apocalipse fala sobre isso. E os anjos mexem e aquelas orações chegam ao trono de Deus. É tão poderoso isso, irmão. Mas o que é uma oração? Oração, irmão, é um diálogo, não é um monólogo. Quando a gente começa a orar, Deus está ouvindo. Ele tem um diálogo conosco. Mas ainda parece, né? Eu estou orando tanto, mas parece que Deus não está me ouvindo. Ele ouviu, irmão. Só que muitas das vezes as nossas orações não estão de acordo com a oração do Senhor Jesus Cristo. Não está de acordo com o reino. Às vezes queremos coisas que não é a vontade do Pai. E aí, como filhos, a gente acha que Deus tem que fazer todas as coisas a nosso respeito. Irmão, não é todas as coisas que Deus vai fazer a nosso respeito se não tiver em unidade com o corpo de Cristo e com aquilo que é a vontade do Pai. E no momento dele. Porque Ele é o Pai, Ele sabe as boas coisas que Ele vai dar para mim e para você. Então, irmão, nunca diga Icabode, a glória de Deus se foi. Sabe, eu no meu particular, eu estou com a minha irmã lá internada naquele hospital. E quantas vezes, já vai fazer 1 ano que ela está lá e tem o quê? Tem 1 ano que ela está enferma e vai fazer 3 meses que ela está internada. Eu não cesso de orar. Eu não vou abrir a minha boca e dizer Icabode, a glória de Deus se foi, a vida que estava nela se foi. Não, irmão, porque Deus, Ele pode reverter essa situação, ou Ele pode levar ela para Ele. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus agrada da morte dos santos. Mas muitas das vezes nós não queremos isso, nós queremos outra coisa. Eu quero dizer para você que o querer de Deus e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os planos de Deus são muito superiores àquilo que eu e você queremos.
porque Ele faz chover na hora certa. Então, irmão, a primeira coisa que nós temos que aprender é entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho significa tudo, irmão. Suas dificuldades, suas lutas, entrega para Ele. Deixa Ele fazer. Tenha algo bem definido em sua mente. Não posso parar de orar. Mateus 7, 8. Põe ali, filho. Eu quero perguntar para você, você tem hábito de orar? Você tem hábito de orar? De gastar um tempo, de entrar lá para o seu quarto secreto e falar com o Senhor? Ou você só ora na hora das dificuldades? Olha o que diz o versículo aí. Pois todo aquele que pede, se pede, você tem pedido, você tem buscado, e o que busca, encontra. Isso aí, irmão, não é uma palavra minha, está escrito na palavra de Deus. Não vai mudar. A palavra de Deus é a mesma ontem e vai ser amanhã. E quem bate, abrir-se-lhe-á, ou seja, a porta vai ser aberta. Entende, irmão? Segundo a vontade do Pai. O 8, irmão, por favor. É o 9? Olha para você ver. E qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Você acha que Jesus vai fazer isso, irmão? Jesus, ele é o rei da glória. Ele vai te dar aquilo na medida que você precisa. Mas precisa haver uma entrega. No princípio ali, está falando, volta lá no 7, irmão. No princípio fala o quê? No verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. O que ele está falando? Em oração. Me busquem em oração, porque eu vou te restituir. Mas sabe, irmãos, nós temos um hábito muito grande de estar passando por tantas lutas e não buscar e não pedir, mas buscar, pedir outras pessoas para fazer essa intercessão. Não é errado, irmão, mas nós temos que fazer isso primeiro. A oração de todas as pessoas, o corpo de Cristo, pode sim mudar as vidas, mas eu quero dizer para você que a oração do justo, e você foi justificado por Cristo, pode muito, tem muito valor, irmão. Isso é muito sério para mim e para você. Então, irmão, o que nós aprendemos? Coloque na sua mente definida: eu tenho que gostar de orar, eu tenho que buscar em oração. Está sendo tentado? Vai buscar em oração. Está passando dificuldade? Vai buscar em oração. Sabe, os momentos mais difíceis é o momento que você tem que ir para o pó, buscar a palavra de Deus em oração. Entende? E o tempo é dele, a solução é dele, a resposta é dele. Em João 11:6, aqui vai contar a história, no capítulo 11, vai contar a história de Lázaro e das suas irmãs. A palavra de Deus diz que ele estava doente. Não é verdade? Olha ali. Volta no verso 1, vamos para a gente entender. Para a gente fazer uma análise bem assim devagar. Olha, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era qualquer pessoa? Não, era alguém que era amado pelo Senhor Jesus. Então ele estava passando uma dificuldade. Presta bem atenção. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou com os pés os seus cabelos. Então ela tinha uma intimidade. Ela tinha uma intimidade com o Senhor. E o irmão estava doente. Eu quero que você entenda isso. Crente passa dificuldade, crente passa luta, mas tem que buscar no lugar certo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. O que elas fizeram? Oraram. Isso aqui é uma espécie de oração. Olha, Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. O que ela fez? Ela falou para Jesus: olha, meu irmão, a quem o Senhor ama tanto, está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus:
esta enfermidade não é para morte. Ela recebeu lá a resposta? Presta atenção aqui. Ela recebeu, irmão, a resposta? Ela recebeu a resposta? Lá, elas oraram lá, mandando o mensageiro foi embora. Jesus ficou lá onde ele estava. Ela recebeu a resposta? Não. Não é verdade? E Jesus falou para os discípulos, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, tem coisas nas nossas vidas que vai acontecer e tem acontecido na nossa vida, que é para a glória de Deus. Entende? Deus vai fazer na hora que a glória deles for manifestada. Amém? A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quem tem que ser glorificado é quem? Quando nós estamos passando por esse momento difícil? O Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Passa, filha. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Então Jesus tinha um carinho especial. Agora eu pergunto para você, Jesus te ama? Jesus te ama, José? Jesus te ama? Por que você sabe que Jesus te ama? Ele já foi lá na sua casa? Ele está em você. Ele anda com você. João 14 diz que ele, onde você for, estaria. Então aqui está dizendo que ele amava. Então, como que se ele nos ama, ele nos deixa passar por lutas? Vamos aprender? É para que a gente seja aperfeiçoado. Compreende? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias naquele lugar onde estava. Presta bem atenção. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Lembra que eu disse aqui que Icabode, quando a gente não recebe aquilo que Deus está querendo, que nós queremos e Deus não responde, o silêncio de Deus, vai vir vozes exteriores e vai dizer o quê? Olha aí, ó. Está querendo voltar para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? E se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Quem é a luz desse mundo hoje, irmão? Em nós. Amém? Passa, filha. Agora vai para o 25. 11, 25. Então, ele ficou ali quantos dias? E demorou quantos dias para chegar? 4 dias. E quando ele chegou naqueles 4 dias, todo mundo falou que ele tinha morrido. Olha, parece muitas das vezes que aquela situação que nós estamos vivendo, aquela situação está tão difícil como está escrito aqui, né, na oração de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-se-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? As irmãs de Lázaro, quando Jesus chegou ali, o que elas falaram? Ah, se o Senhor estivesse aqui. Ah, se o seu rosto tivesse virado para mim, ele não teria morrido. Ah, essa situação, se o Senhor virar o rosto para mim, não teria acontecido isso. Aí quando chega no 25, 11, 25, olha aí, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê, tudo que está acontecendo, tudo que está em desordem na sua vida, no silêncio de Deus, está sendo fabricado, está sendo montado, está sendo moldado, porque a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 28, se me obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti, virá sobre ti, virá sobre ti. Você compreende, irmão? Então precisa crer. Amém? O que nós aprendemos aqui? Aí Jesus, ele simplesmente diz o quê? Lázaro, ô Lázaro. As irmãs dele estavam com essa oração. Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Para sempre. De repente, Jesus simplesmente gritou. Ô Lázaro. Fala aí com a sua boca.
o que é que está te prendendo, o que está fazendo você desanimar, o que está te entristecendo. É o Lázaro que está morto na sua vida. Profetiza agora. Ô enfermidade, vai embora. Ô doença, vai embora. Ô vício, vai embora. Ô prostituição, vai embora. É isso que Jesus está falando. Quando Jesus disse assim, ó Lázaro, sai para fora, ele estava dizendo assim, Lázaro, sai da morte para a vida. Aí a partir desse momento, a palavra de Deus está dizendo aqui que, olha no último versículo, diz assim, do Salmo 13, 6, diz assim, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Cantar, irmão, adorar o Senhor de dia e de noite. Quando está passando tribulação, cante. O apóstolo Paulo foi preso, Paulo e Silas, e eles não murmuraram. O que eles fizeram? Eles cantaram, irmão. E a base da prisão tremeu, irmão. É isso que nós precisamos, irmãos. O tempo não é meu e não é seu, o tempo é dele. Ele que vai decidir o momento certo que a bênção virá. Isso é que Deus está falando para mim. Não abandone a confiança em Deus. Jó 19, põe lá, filha. 19, 7 e 8. Jó é um homem que sofreu muito, irmão, mas ele não esqueceu do Senhor. Ele não esqueceu. A palavra de Deus, ela é muito linda. Olha o que diz aí. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, e grito. Ele estava falando para Deus assim, olha, eu grito e não estou sendo ouvido. Socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar nas minhas veredas, pois trevas. O que ele está dizendo, irmão? O que ele está dizendo aqui? Olha Deus, olha como que eu fiquei, olha a minha situação. Mas a palavra de Deus diz que lá no capítulo 42 ele fala, o meu Redentor vive. Eu quero que você entenda isso, irmão. O meu Redentor não me abandonou. O meu Redentor não vai me abandonar. No Salmo 13, 5 diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça e regozijo no meu coração na tua salvação, irmão. Mesmo nas lutas nós temos que fazer o quê? Confiar. Confie, irmão. Confie. Basta isso, irmão. O que Deus quer para mim e para você é isso. Sabe, mesmo no silêncio. Filho, volta um pouco em Jó 13, 15. Ainda que aconteça coisas que não vai te travar no mundo espiritual, olha o que diz aí, olha a palavra de Deus assim, eis que me matará, já não tenho mais esperança. Olha como ele estava. Contudo, defenderei o meu procedimento. Sabe o que ele está dizendo? Olha lá, também isso será a minha salvação e o fato de um ímpio não me vir perante ele. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, não deixo o meu Jesus, não largo o meu Salvador. Mesmo que a morte venha sobre mim, eu sou dele. Eu não posso desanimar. Eu não posso, irmão, desanimar de maneira nenhuma. Outra coisa que Deus falou comigo é a gente tem que ser o quê? Grato, irmão. Sabe? O maior segredo para a gente vencer essas barreiras, né, do silêncio de Deus é a gente ser grato com Ele. No versículo 6 de 13, 6 diz assim, cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito grandes coisas. O Salmo 126 diz que grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas. Aquele homem que estava cego lá e Jesus tocou nos olhos dele, ele queria seguir Jesus. Jesus disse o quê? O endemoniado de Gadareno, o Senhor libertou ele e ele queria seguir Jesus. O que Jesus disse para ele? Não, vai e testemunhe. A mulher samaritana, depois do diálogo que ela teve com Jesus, e Jesus disse para ela que ele era o Messias, o que ela disse? Eu vou anunciar as suas verdades. Mesmo em tribulação, irmão, nós temos que andar juntos, andar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, sabe? Troque a murmuração
não está acontecendo, como está escrito aqui, olha, no 13:1 diz assim: até quando, Senhor? É murmuração, mas aí você troca pela gratidão. Troca, irmão. Troca o seu questionamento aqui, olha, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Troque pelo louvor, sabe? Troque pelo louvor para adoração ao Senhor, e o seu coração será curado, sabe? Nunca tente condenar Deus, nunca, irmão, porque nós somos dele, e ele vai nos salvar, irmão. Ele vai estender a mão sobre nós todos os dias, sabe? Eu quero te dizer que a gratidão abre as portas do céu, as bênçãos do céu sobre você e sobre mim, sabe? Nós já possuímos essa gratidão e essas portas que vêm, mesmo nós vendo situações adversas. Eu quero te dizer que essa gratidão, quando nós levamos, e essa oração, e esse amor eterno por nós, o Senhor, Ele vai estar junto conosco nessas batalhas. Se Ele não estivesse comigo e com você, nós não suportaríamos, irmão. Sabe, em Eclesiastes capítulo 13, a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas muitas das vezes nós queremos viver só aqui, no nosso mundinho, sofrendo. Mas eu quero te dizer que a eternidade é muito maior. A eternidade é muito melhor, porque estaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre, porque somos dele. Entende, irmão? Nós já possuímos isso, e essas batalhas pertencem ao nosso general. Sabe, eu quero perguntar para você. Nós perguntamos para nós mesmos: será que a nossa voz ainda está alcançando o seu trono? Em Hebreus, no capítulo 12, fala para a gente se achegar, irmão. Se achegar ao trono da graça.